Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que esta informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente dos Estados Unidos com o jornalista Paulo Figueiredo. Trump está próximo de derrubar ditador e pode acabar sobrando para o Brasil. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Paulo Figueiredo na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. A pergunta fica: Lula vai receber Maduro caso seja necessário? Mas especificamente porque o bicho está pegando na Venezuela. Durante o final de semana, houve uma ligação entre Trump e Nicolás Maduro, uh, inclusive intermediada pelo governo brasileiro, vamos falar sobre isso, e Trump deu a Lula, Trump deu a Maduro, é a mesma coisa, um ultimato. E as condições que o Trump deu nesse ultimato foram de: olha, eu garanto a sua evacuação, a da sua esposa e o do seu filho. Vocês podem ir para um país que vocês quiserem, talvez o Brasil, vamos falar sobre isso também, mas para a Rússia, para onde quer que seja. Em troca, o Maduro deixaria amigavelmente o poder imediatamente. A ligação chegou num impasse. O Maduro queria uma anistia global para qualquer crime que ele e os integrantes do seu grupo tivessem cometido, e isso o Trump não aceitou. Além disso, o Maduro também pediu que ele pudesse reter o controle sobre as forças. Tô lendo aqui, mas é verdade. Ele pediu que ele falou assim: não, eu saio, mas eu quero poder reter o controle sobre as Forças Armadas e vou fazer eleições livres na Venezuela. E, obviamente, o Trump não é imbecil e isso também não foi aceito. E o último impasse também relacionado a isso foi o tempo, foi a linha do tempo na qual essas coisas aconteceriam. Então, os americanos queriam que acontecesse imediatamente, né, que Maduro deixasse o poder imediatamente, mas Caracas, Maduro especificamente, recusou, falou que queria um tempo para convocar eleições livres e por aí vai. Então, não me parece ter sido uma ligação muito boa, muito produtiva, para usar o termo que está na moda. Tem um vídeo do Trump respondendo a uma repórter que perguntou se ele achou que a ligação tinha ido bem, e o Trump, que sempre fala que tudo foi maravilhoso, que as ligações foram espetaculares, tudo no Trump é no hiperlativo, né? Qualquer se a conversa foi boa, ele fala: we had a very good, foi amazing, we have a very long, productive conversation. Dessa vez ele não responde, né? E se o Trump não quer comentar se a ligação tinha ido bem ou não, é porque muito provavelmente a coisa não andou bem. E isso tem um impacto direto, porque vamos falar sobre a ligação do Lula e do Trump também hoje, mas o Brasil foi um dos países que, em tese, intermediou esse contato entre Trump e o Maduro. O que nós sabemos com certeza absoluta, e foi o que gerou essa situação, que é uma situação aguardada há muito tempo, foi que a coisa na Venezuela está, obviamente, muito séria, né? Nesse exato momento, nós temos alguns dos navios mais poderosos do mundo no Mar no Caribe interceptando embarcações venezuelanas utilizadas para o tráfico de drogas, e uma delas está gerando uma tretinha na imprensa que é normal. Nós temos o espaço aéreo da Venezuela completamente fechado. Trump determinou o fechamento completo do espaço aéreo da Venezuela. E temos a base americana, principal americana em Porto Rico, sendo reativada e em movimentação constante. E isso gera uma pressão crescente sobre o Maduro. O que os americanos vão fazer de fato
ainda é uma incógnita, né? Me parece improvável que a gente veja uma operação militar de ocupação da Venezuela. Uma pessoa acabou de me perguntar aqui ao telefone, você acha que o Trump... Eu brinquei porque eu acabei de ter que pagar aqui um imposto pra caramba, e se paga muito imposto aqui nos Estados Unidos, e eu brinquei, minha mulher perguntou, pô, mas por que tanto imposto assim? Eu falei, ué, alguém tem que financiar a invasão da Venezuela. E ela perguntou, você acha que ele vai invadir a Venezuela? E eu falei, olha, eu acho que não vai haver uma ocupação militar, uma invasão da Venezuela, como foi feito, por exemplo, no Iraque. Agora, me parece, sim, cada vez mais provável que operações pontuais, aparentemente em terra, ar e mar, sejam executadas. E eu diria isso, que nem faria tanto sentido essa movimentação se o Trump não tivesse disposto a chegar nesse nível. E o impacto é muito grande, porque você vê, nós falamos agora sobre o fechamento do espaço aéreo da Venezuela e a destruição de uma dúzia de navios que carregavam drogas. Quando você fecha o espaço aéreo e o espaço marítimo, você dificulta muito, muito mesmo, a vida do tráfico de drogas na Venezuela. Mais do que isso, você sufoca hoje a principal fonte financeira do regime e de pessoas-chave do regime e gera instabilidade no poder da Venezuela. Vejam, hoje, a imensa maioria dos generais venezuelanos tem algum tipo de ligação com organizações criminosas envolvidas no narcotráfico. Então, quando você dificulta a situação para eles, eles começam a olhar e falar, Maduro, você tem que sair, porque senão vai sobrar para a gente. Né? E o que eu estou dizendo, além do petróleo, o grande produto da Venezuela hoje são as drogas. E é esse dinheiro que banca a ditadura. É o dinheiro que faz com que os generais não se revoltem com Maduro e mantenham ele no poder. E com menos dinheiro, é aquela história. Caso onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. O fato do Maduro, que estava fazendo a dancinha do Trump, cantando Imagine, etc., ter aceitado discutir termos com o Trump, mostra que as forças políticas da Venezuela estão realmente mudando. E a tendência agora é que a situação continue escalando. E eu já disse isso antes, né? Mas entendo que a visão dos Estados Unidos não é que eles estão fazendo nenhuma pressão para efetiva troca de um regime, para troca, vão retirar um líder do poder se metendo em outros países. Não, eles entendem que eles estão derrubando um traficante narcoterrorista internacional, líder da organização classificada recentemente pelo Trump como organização terrorista, que é o Cartel de los Soles. Maduro seria, então, o chefe do Cartel de los Soles, que tomou o poder na Venezuela à força e mantém o povo venezuelano oprimido. E por isso não me parece plausível que os Estados Unidos recuem. Aí você tem um outro problema, porque se a pressão continuar subindo, o Maduro vai ter que fugir para algum lugar. Né? E algumas reportagens noticiaram, por exemplo, que uma aeronave utilizada por Nicolás Maduro em diversas viagens havia pousado na fronteira com o Brasil na última segunda-feira. Ninguém sabe se isso é ou não real. Ou melhor, sabe-se que a aeronave fez o pouso, há o registro disso, mas não se sabe o que aconteceu nessa viagem muito curiosa, neste momento, com um fechamento de espaço aéreo para a fronteira com o Brasil. Será que foram ativos? Será que foram pessoas? Será que foram membros da família? Quem será que a ditadura do Maduro mandou para o Brasil? E a pergunta é, caso Maduro vá e fuja ao Brasil, como reagirá o governo Lula? Será que se Maduro fugir para o Brasil, Lula vai abandoná-lo? Eu penso que não. Afinal, o governo Lula já afirmou que caso os Estados Unidos façam, não afirmou, mas eu vou dizer, saiu na imprensa, né? Que caso os Estados Unidos façam algo na Venezuela, o Brasil subirá o tom com os americanos. Tá aí a notícia da CNN.
O Brasil só subirá o tom contra Trump se os Estados Unidos atacarem a Venezuela, dizem fontes. Então, não é uma declaração oficial do governo Lula, que evita críticas mais duras para não perder a possibilidade de atuar como mediador entre os dois países. Essas ligações do Lula com o Trump são históricas. O Maduro foi uma das primeiras pessoas que o Lula recebeu após a posse em novembro. Em novembro, aliás, agora o Lula estava criticando os ataques americanos às embarcações do tráfico de drogas no Caribe e no Pacífico. Ontem, o PT, o partido do Lula, publicou uma nota manifestando apoio ao Maduro e dizendo que as ações dos Estados Unidos contrariam o direito internacional e a soberania dos Estados. Recentemente, o próprio Lula estava na Colômbia com o Mauro Vieira falando em prestar solidariedade à Venezuela. Essas são todas declarações recentes. E isso coloca o Brasil numa sinuca de bico. De um lado, o governo Lula não quer desagradar os americanos, como diz a reportagem, do outro, não quer abrir mão de um dos seus principais aliados, que é o Maduro. E que o Lula está disposto a receber criminosos de esquerda no Brasil, todo mundo sabe, afinal foi ele que deu asilo a Nadine Heredia, a ex-primeira-dama do Peru, que foi condenada a 15 anos de prisão por lavagem de dinheiro, algo que o Lula entende muito bem. Então, a pergunta fica: Lula vai receber Maduro caso seja necessário? E vamos para mais notícias no site Poder 360. Alcolumbre rebate Gilmar e diz que revisão de impeachment cabe ao Congresso. O presidente do Senado diz que decisão monocrática sobre impeachment de ministros do STF restringe prerrogativas do Congresso e exige debate legislativo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, criticou nesta quarta-feira a decisão monocrática do ministro Gilmar Mendes do STF, que registrou que restringiu a apresentação de pedidos de impeachment contra integrantes da corte e elevou o quórum necessário para a abertura desse processo. Em discurso no plenário, o senador afirmou que a medida preocupa o legislativo e fere prerrogativas previstas em lei. Alcolumbre disse que recebeu a decisão com preocupação e cobrou reciprocidade institucional entre os poderes. Manifesto a senadoras e senadores que esta presidência recebe com preocupação o conteúdo da decisão monocrática, se é verdade que esta casa e sua presidência nutrem profundo respeito institucional ao STF, também é que nesta relação haja reciprocidade efetiva, respeito do judiciário ao poder legislativo. O senador disse que a Lei 1079 de 1950 é clara e ao permitir que qualquer cidadão apresente pedidos de impeachment e que esse ponto não pode ser alterado por decisão judicial. Eventuais abusos no uso desse direito não podem levar à anulação desse comando legal, muito menos por meio de decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever conceitos puramente legais, afirmou. Alcolumbre citou ainda que tramita no Senado um projeto de autoria de Rodrigo Pacheco que atualiza o marco legal dos crimes de responsabilidade. Para ele, mudanças como determinadas por Gilmar devem ocorrer via processo legislativo, não por decisão monocrática. O presidente do Senado também defendeu limitar decisões individuais de ministros do STF, especialmente as que suspendem leis. Ele mencionou a PEC 8 de 2021, já aprovada pelo Senado, que estabelece critérios mais rígidos para decisões cautelares monocráticas. Não é razoável que uma lei votada em duas casas legislativas sancionada pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do STF, portanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, declarou. Alcolumbre disse que o Congresso está atento e adotando medidas para reforçar suas prerrogativas. A prerrogativa do Poder Legislativo são conquistas históricas e fundamentais. Eventual frustração desses direitos sempre merecerá afirmação apronta a afirmação aqui. No Senado Federal, só se preciso for, inclusive,
com sua positivação na Constituição Federal. A fala do presidente do Senado ocorre em meio a um ambiente de tensão entre setores do Congresso e do STF, e a relação complicada entre os poderes é agravada pela ofensiva de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro contra ministro da Corte, especialmente Alexandre de Moraes, que relatou o processo de tentativa de golpe de Estado que levou o ex-presidente e generais que atuavam com o seu governo para a cadeia. Nesta quarta-feira, Gilmar decidiu que só o Procurador-Geral da República poderá fazer pedidos de impeachment do ministro do STF ao Senado, que é responsável por julgá-los. Hoje, qualquer cidadão pode protocolar esse tipo de solicitação. O ministro também alterou o quórum para que a casa abra um processo por crime de responsabilidade. Em vez de maiores simples, serão necessários 2/3 dos votos. A decisão ainda será levada a referendo do plenário da Corte. Ela foi tomada no âmbito de duas ações, uma apresentada pelo Solidariedade e outra pela AMB. Ambas questionam trecho da lei de impeachment de 1950 que, segundo Gilmar, não teriam sido recepcionados pela Constituição de 88. Manifesto a senadoras e senadores, esta presidência recebe com preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes nos autos da ADPF 1259-DF. Se é verdade que a decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na lei de 1079 de 1950, que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi a escolha do legislador, e independentemente de concordamos ou não com ela, precisa ser respeitado. Eventuais abusos no uso desse direito não poderiam levar à anulação desse comando legal, muito menos por meio de decisão judicial. Somente uma alteração legislativa seria capaz de rever conceitos puramente legais, sob pena de grave ofensa constitucional à separação dos poderes. E, nesse sentido, registro que tramita na Casa um projeto de lei que prevê um novo marco legal de crimes de responsabilidade no Brasil, de autoria do Senado Rodrigo Pacheco, em tramitação na CCJ. Por outro lado, a situação estabelecida indica que há necessidade de se alterar o regime das chamas decisões monocráticas, em especial aquelas que suspendem a vigência da lei cautelarmente. Não é razoável que uma lei votada em duas casas legislativas é sancionada pelo presidente da República seja revista pela decisão de um único ministro do STF. Para tanto, deve ser exigível a decisão colegiada da Corte, instância única e uma para se declarar constitucionalidade ou não de uma lei vigente. Também nesse sentido tramita no Congresso a PEC 8, já aprovada no Senado. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça, sabedor de que o exercício do seu direito de decidir ou de não decidir está amparado na vontade do povo, que elege os seus membros exatamente como deve ser uma democracia. Igualmente relevante é reconhecer que as suas prerrogativas do Poder Legislativo são conquistas históricas e fundamentais para a sociedade, e que eventual frustração desse direito sempre merecerá pronta afirmação aqui no Senado Federal, instâncias legítimas de defesa dessas garantias, se preciso for, inclusive com sua positivação na Constituição Federal através de amendamento. Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.